Oi, gente! Estamos aqui com o nosso último vídeo, gente, da nossa série sobre fases do divórcio. E eu deixei para falar sobre o perdão por último, porque é algo que Satanás pode nos enganar muito. Então, gente, perdão é muito difícil de acontecer e de você se livrar, né, daquela pessoa e da mágoa que você carrega da pessoa no seu coração, porque o que acontece? Você continua desejando mal para aquela pessoa. Que só você se dê bem, porque ele traiu, porque ela traiu, porque a culpa é, porque não sei o quê. Porque as coisas ficam de forma mudada na sua mente e no seu coração. Não vem mais aquela acusação direta, mas uma acusação bem camuflada, bem velada, de que você continua sendo a vítima, sabe? E aquilo dali faz com que você também não esteja livre para de repente conhecer alguém, sabe, identificar a pessoa que você está conhecendo, ser liberta dos traumas, viver uma nova história. Então, o perdão, ele precisa acontecer no seu coração. E também é muito complicado isso, porque quando você casa com alguém, normalmente é porque você ama a pessoa. Então, quando você ama alguém e essa pessoa faz algo que te machuca, o machucado é muito profundo. A dor é muito profunda. Então, se livrar disso, esquecer a pessoa, estando sozinha, é difícil, né? Porque no mundo, como eu disse, tem aquele ditado lindo que um amor se cura com outro amor, que você esquece uma pessoa quando você encontra outra. Então, você fica também nessa angústia por encontrar outra pessoa e deixar essa história no passado, passar de vez por isso e tal, e como que vai ser? Então, você não consegue muito bem assimilar o que está acontecendo com você em relação ao perdão, se você liberou ou não o perdão para aquela pessoa, né? E eu comecei a identificar isso em mim quando os dias foram passando, e aí eu já tinha decidido me divorciar. E quando eu decidi pelo divórcio mesmo, né, que eu orei, ouvi de Deus e estava ali com Deus, um outro dia eu conto para vocês os testemunhos, né, as experiências com mais clareza, porque agora eu tô falando mais de uma forma abrangente, eu não tô focando tanto assim no testemunho, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a notar que depois do divórcio, ele tinha perdido as esperanças, então, que eu ia voltar, eu acho. E aí, o que começou a acontecer, gente? Ele começou a se envolver de novo com outras pessoas. E isso me causou muita raiva, porque eu pensei assim, eu gosto dele ainda, ou eu tô querendo que ele pague pelo que ele fez e que eu me dê bem e ele dê errado, né? Totalmente. Então eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? E fui orar. Porque, gente, tudo eu vencia na oração. Eu orava tanto nesse momento, porque todos esses sentimentos, pensamentos, eu precisava colocá-los à luz da palavra de Deus, para eu saber o que eu precisava aprender ali e quem que era a Flávia de verdade em relação ao que estava acontecendo ali. E aí, gente, eu comecei a ver que, assim, na realidade, não tinha mais sentimento por ele. Eu não amava mais ele. Eu não... Na verdade, né, aquele versículo, ó, tô crente, tudo é versículo. Aquela frase que diz que a gente esquece um amor com outro amor, ela é real, mas de uma forma diferente. Quando esse novo amor é Jesus, você de fato esquece. Então eu não precisei conhecer ninguém, eu não esqueci o meu ex porque eu conheci uma nova pessoa, um novo homem, né? Eu esqueci o meu ex porque eu me apaixonei por Jesus. Sempre que eu orava, sempre que eu lia a Bíblia, sempre que eu estava nos meus momentos de louvor, Jesus vinha, a presença dele, o entendimento dele, as oportunidades que ele me deu, sabe, para que eu levasse a palavra, aumentaram. O meu ministério aumentou, as portas só se abriram, muita coisa boa aconteceu e que refutou tudo aquilo que Satanás dizia que ia acontecer comigo. Então as mentiras de Satanás, elas não se sustentaram na minha vida, porque eu busquei muito a Deus de uma forma muito profunda, muito insistente, muito desesperada, porque na realidade eu estava, e eu encontrei um Deus que me abraçou. Um Deus que me trouxe para perto, um Deus que me disse que eu era filha amada, um Deus que me disse literalmente, gente, um dia eu também conto isso para vocês, mas ele me disse assim, você não é desprezada, você não é divorciada, você não é abandonada, porque eu sou o teu marido, eu sou tudo que você precisa. Nossa!
Era surreal as coisas que Deus falava comigo, que me mostrava em sonho, com profeta, de tudo quanto é jeito que você imaginar. Então eu tive assim experiências muito profundas nesse momento da minha vida, o que fez com que tudo valesse a pena. Porque eu digo pra você, né? É claro que a gente não quer passar pelo divórcio, mas por conta disso eu conheci Jesus de uma forma tão verdadeira, tão profunda, que assim, se eu precisasse passar por tudo isso de novo para conhecer Ele da forma que eu conhecesse, eu escolheria passar, porque o final desse processo foi um conhecimento maior de Deus e um conhecimento maior de mim. Nesse momento, Jesus me falou assim, você já esqueceu Ele, porque hoje eu sou o grande amor da tua vida. Então você já esqueceu, mas você ainda está querendo que Ele pague pelo que Ele fez. Isso ainda, esse senso de justiça errado ainda está no seu coração. Você não está com ciúme porque ele está com outra pessoa, você está com raiva, porque você gostaria que nenhuma mulher ficasse mais com ele sabendo do que ele aprontou com você. Na realidade, você não pregou para ele porque você é boazinha, você não deseja o bem para ele. Na verdade, você ainda tem rancor e ainda acha que como ele errou com você e pecou contra mim, ele merecia ter um outro destino, ficar sozinho, pegar uma doença, morrer, sei lá, eu pensava tudo isso dele, né? Foi aí onde eu vi que eu tinha muita raiva ainda e que eu queria que ele pagasse de certa forma por isso. Então, gente, o perdão, ele precisa ser muito trabalhado no nosso coração, sabe? Então eu precisei pedir muito para que Deus me ajudasse a liberar ele do meu coração de verdade. E foi me conhecendo que isso foi acontecendo. Quando eu fui vendo que, poxa, pra mim não fazia mais diferença se a minha irmã falou com ele ou não, se ele perguntou de mim ou não, se ele tá passando por alguma dificuldade ou não. Por que que isso fazia diferença pra mim antes? Porque eu queria ouvir que ele tava mauzão e que ele tava sofrendo a beça e que ele tava muito ruim, sabe? Eu queria más notícias dele. Então isso pra mim ainda fazia diferença. Quando eu comecei a orar sobre isso, a dizer, Deus, me ajuda a liberar, não quero ter raiva, não quero desejar o mal. Aí, gente, quando eu comecei a notar que pra mim ele não existia, sabe? Porque esse negócio de, se você ficar procurando a pessoa no Facebook, se você ficar perguntando se ela pergunta de você ou não, se ela tá com alguém ou não, se ela tá empregada ou não, se tá comendo ou não, se tá com moto, se tá com carro, se não sei o quê. Se você fica preocupado com a vida da outra pessoa, seja por qual motivo for, mesmo no meu caso, que era por raiva, ou no seu caso, que pode ser por amor, ou porque você ainda não esqueceu e tal, isso vai fazer com que você não viva a tua vida e não siga a tua história, sabe? Então, quando eu comecei a notar que eu não queria mais saber, que pra mim tanto fez, tanto faz, que pra mim é como se essa história não tivesse mais acontecido. Gente, de verdade, eu tinha dificuldade de lembrar que eu tinha sido casada. Quando eu ia preencher algum documento, fazer alguma coisa, que tava lá estado civil, eu quase assinalava lá solteira. Eu falava, opa, não, é divorciada, sabe? Eu tinha que mudar isso. Então, assim, gente, isso daí é algo surreal que acontece, porque no começo parece que você nunca vai esquecer da história. Parece que aquilo vai te marcar pra sempre. Parece que você vai sempre lembrar, vai sempre carregar, vai sempre... E não é verdade, você esquece. As memórias passam, sabe? Eu não lembrava mais do meu ex, da cara, de beijo, de abraço, de nada, sabe? Você realmente esquece que aquilo aconteceu. Não lembrava mais de nada. Então, aí eu vi que eu tava curada. Quando nada mais importava a respeito dele. Então, assim, o que você precisa fazer é orar sempre pelo perdão. Você pode antecipar isso. Para mim foi por último, mas para você não precisa ser. Se você tá no início desse momento de dificuldade, já vá orando pelo perdão, já vá analisando o teu coração, vendo o que te dá prazer em relação a outra pessoa. Se você quer saber dela porque você quer saber se ela tá mal e isso te dá prazer. Sabe, a vida ruim do outro, as coisas ruins que o outro passa, os momentos de dificuldade, nunca podem fazer com que a gente fique feliz.
Então, assim, perceba isso em você mesmo e viva o perdão. Gente, o perdão, ou melhor, a falta de perdão pode te adoecer. Muitos tipos de câncer, né, é causado por questões emocionais, e a grande questão emocional é a falta de perdão. Pessoas que foram magoadas, machucadas e que escolhem um lugar de vítima e de juiz na vida do outro o resto da vida. Sabe, pessoas que não liberam a outra pessoa, que se a pessoa que magoou ela tá bem, ela fica com raiva, com rancor. Você nunca vai ser feliz buscando a infelicidade de outra pessoa. Então eu não podia me amarrar nisso, eu precisava ser livre de verdade, sabe? Eu precisava pensar o bem da outra pessoa até chegar ao ponto que eu não ia pensar mais nada, que pra mim é como se ele não existisse mais na Terra, pra mim é como se ele não existisse mais no mundo. Então quando isso aconteceu comigo, foi onde eu vi que, olha, eu tô livre de fato dessa história, quando eu parei de desejar o mal dele. E de que se ele estivesse vivendo alguma coisa boa, eu falar, não é justo ele viver essa coisa boa porque ele é uma pessoa ruim. Não, sabe? Não precisa disso. Outra coisa também que te ajuda muito é não ficar falando mal da pessoa para os outros. Eu, muitas vezes, sabe, as pessoas vinham me perguntar e eu não gostava de ficar falando da história. E às vezes a pessoa ficava pensando assim, ai, é por ela, e não era por mim. É porque eu não preciso ficar falando mal da outra pessoa. Então eu não tinha coisa boa para falar, eu não ia ficar falando, relembrando essa história, desenterrando o passado, né? E tem gente que até inventa. Eu me lembro que quando eu comecei a estar pronta para testemunhar sobre isso, e eu precisava ser clara e verdadeira no meu testemunho, eu não ficava falando que ele me tratava mal, não. Porque assim, ele não era uma pessoa ruim. Eu tinha que falar a verdade. E o que acontece muitas vezes é que a falta de perdão é tão grave na sua vida que você até inventa coisa a respeito do caráter do outro. Então, o que ele tinha de qualidade, eu era realista. Eu falava, não, ele me tratava bem, ele cuidava de mim, ele não sei o quê. E o que aconteceu então que vocês se divorciaram? Porque assim, muitas pessoas que se divorciam é porque tem um casamento difícil. Sabe, é porque, poxa, a gente brigava muito, nosso namoro sempre foi difícil e tal. Gente, no casamento, eu tive um período que foi, acho que o nosso último ano. O primeiro ano foi tudo tranquilo, aí o segundo ano começamos a ter desavenças e foi esse momento. Mas antes de eu casar com ele, entre namoro e noivado, foram 4 anos. E a gente não discutia, não brigávamos, tudo era combinado, tudo certo. Então, assim, eu não ia ficar mentindo e falando, ai, porque ele era uma pessoa assim, ai, porque ele era uma pessoa assada. Não, ele era o que ele era, mas aconteceu o que aconteceu por erros que tanto ele cometeu, claro, né, que eu reconheço hoje sem tomar aí uma posição de juiz, que foram erros muito graves, porque foram pecaminosos, né, e aí mexe com outras áreas da nossa vida. Mas eu também tive erros que pode ser que levou ele a pensar dessa forma ou a agir dessa forma, porque os meus erros também podiam fazer com que Satanás, na mente dele, o encorajasse. E talvez se eu fosse um outro tipo de pessoa, não. Né? Ele ia ser desencorajado ao invés de ser encorajado a fazer tudo o que ele fez. Então, assim, quando você começa a notar que o seu coração ele está ficando indiferente, no sentido de, poxa, a pessoa tá bem ou tá mal, não faz diferença pra mim. Eu não fico falando mal da pessoa, eu não fico inventando mentiras da pessoa, eu não fico tocando no assunto toda hora. Eu tô vivendo a minha vida normal, como se isso daí nunca tivesse acontecido. É porque você perdoou de fato essa pessoa. Mas o caminho pra isso é você sempre orar em relação ao perdão e analisar o teu coração em relação a isso. Gente, termina aqui a nossa série de vídeos sobre as fases do divórcio. Foram, assim, fases que eu considerei as mais importantes para tocar para vocês nesses assuntos, mas eu sei que tem outras também muito importantes. Eu não contei o meu testemunho também inteiro para vocês, diversas outras lições de Deus, momentos de experiência que eu vivi e de aprendizados muito profundos. Ainda tem o segundo casamento, como identificar a pessoa certa, como ser restaurada nessa área do divórcio, né, reconstruir
a sua vida sentimental. Como fazer isso? É tão difícil, né? Então, assim, tem muitas coisas importantes também para serem tocadas. Satanás, ele me deu tantos sonhos, sabe, me acusando, me colocando medo, pessoas que eu ficava sabendo de várias conversas, então eu ficava pensando, nossa, como será a minha vida? O que será que me espera? Que perspectiva de vida eu tenho? O que será de mim? E eu não sabia que eu ia crescer tanto a partir desse momento difícil que eu tive, porque eu fiz uma escolha, que foi continuar buscando o Senhor e passando todas as fases do divórcio na presença dele, o que vai te levar a vencer qualquer momento difícil, mas qualquer fase que você passar desse momento difícil que você está enfrentando, é você escolher passar aos pés do Senhor, alicerçada na palavra dele e cantando louvores a Deus e permanecendo na igreja, frequentando os cultos, continuando a trabalhar, continuando a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, o que a gente pode responder a essas tentativas de Satanás é o seguinte: eu nunca vou parar de orar, eu nunca vou parar de acreditar que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Ele me ama e que Ele está comigo em qualquer fase que eu passar. Então, agora a nossa próxima fase aqui, da fase do divórcio, é eu gravar as perguntas que vocês deixaram para mim lá no Instagram. Mas eu quero agradecer você que compartilhou, que trouxe novos inscritos, mas principalmente que me ajudou a tocar o coração de pessoas que estão passando por esse momento. Um beijo no seu coração e acompanhe os próximos vídeos. Tchau!